TVC, a TV do Correio da Manhã. Não é de hoje que as mulheres são silenciadas por um sistema opressor ao tentar contar a própria história. Em esfera mundial, as vozes femininas foram e continuam sendo descredibilizadas, mas não por falta de potencial, mas sim por consequência de uma sociedade patriarcal que as invisibiliza. Isso não é coisa de mulher. Seu lugar não é aqui. O lugar de mulher é na cozinha. Nossa, até que para uma mulher você é inteligente, hein? Tinha que ser mulher. Ah, deve estar de TPM. Também, com essa roupa, tá pedindo, né? Se você é mulher, provavelmente já ouviu alguma dessas frases que invalidam sua forma de agir, falar, vestir e até mesmo se expressar, oprimindo suas vivências em uma sociedade que parece ter sido projetada para homens. Pois é, Eric, durante muito tempo, grandes feitos realizados por mulheres foram objetificados, roubados e negligenciados, sem que o fato fosse levado a sério. Dados da pesquisa feita pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostram que no Brasil, mais de 84% da população tem preconceito contra o gênero feminino. A análise mostra a violência sofrida por meninas e mulheres nos meios econômico, político, educacional e de integridade física. Mas em meio a tantos silenciamentos impostos socialmente, as vozes femininas sempre encontram um jeito de ecoar. E é isso que nós vamos ver no programa de hoje. Estamos aqui no Cefet, no Centro Histórico de Petrópolis, para conhecer melhor um projeto que visa o protagonismo feminino na literatura. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que Linda Feitosa. Prazer ter você aqui conosco hoje, viu, Linda? O prazer é todo meu. Para a gente começar o nosso bate-papo, me conta como que foi o surgimento do projeto e como que ele chegou aqui na cidade de Petrópolis. Esse movimento é um movimento nacional, o movimento do Leia Mulheres. Foi baseado na Joanna Walsh, que é uma escritora britânica. Ela pensou essa ideia de forma online e 3 amigas de São Paulo pensaram em trazer esse projeto fisicamente, e foi assim que ocorreu. Como eu participei desse movimento no Rio, com essa professora, resolvi trazê-lo para cá, junto com uma amiga, a Rosane Marques, que é professora de História. Ela foi coordenadora comigo nesse projeto, a princípio, e hoje, agora, né, em setembro, a gente faz 10 anos de Leia Mulheres, e nacionalmente o projeto tem 11 anos. Caramba, que legal! E são quantas mulheres envolvidas nesse projeto? Em termos de quantidade, em Petrópolis, nós temos uma média entre 20 e 25 participantes do nosso grupo online. Agora, em questão de territorial, a gente contabiliza no sentido que hoje são mais de 100 cidades com o projeto Leia Mulheres no Brasil e são mais de 400 mediadoras. Mas fica até difícil assim, a gente precisar quantas são, porque a coisa meio que foram tantos braços, né? Se tornou muito grande e a gente fica até difícil assim dizer em termos de números. Aqui em Petrópolis, os encontros acontecem sempre a primeira quarta-feira do mês, das 19 a 20h30, e assim, as pessoas só bastam chegar. Você está convivendo com pessoas falando de leitura, pessoas lendo, pessoas se comunicando nesse universo. Isso é um estímulo significativo. E hoje, no país, já tem pesquisa falando a respeito de como é fundamental e importante os clubes de leitura. Quais estilos de leitura vocês trazem para o projeto? Como somos, obviamente, um grupo democrático, a gente é totalmente a favor, obviamente, da democracia, então nós lemos mulheres do mundo inteiro, né? Inclusive, essa é uma vertente que a gente está ali sempre tentando ampliar. Mulheres que estão à margem, mulheres que são laureadas, a gente precisa ler.
Então, até para que a gente acesse as clássicas, para que a gente acesse as mulheres que são agora contemporâneas, as escritoras que estão surgindo nesse momento. Então, a gente não tem exatamente um perfil, né? Inclusive, a gente lê também vários gêneros literários, a gente vai de poesia, a gente vai à ficção, a clássico. Então, a gente abrange. Homens e mulheres podem participar dos encontros? Certamente, homens são extremamente bem-vindos, até porque a gente parte do ponto que, assim, a sociedade é um conjunto de pessoas, homens e mulheres, e inclusive quando os homens participam e leem mulheres, é até a possibilidade de se tirar o preconceito que se tinha. Linda, e nessa nova temporada vocês vão trabalhar o conto da Aya, né? Conta um pouquinho dessa fase pra gente. Esse livro é um livro que ele precisa ser discutido porque esse assunto ele tá muito em voga. Tanto porque tem uma série que é muito conhecida, mas pela necessidade de falarmos sobre todas essas questões que permeiam e perpassam por a necessidade agora humana, inclusive no crivo sobre a liberdade das mulheres. Então, gente, é extremamente necessário. E quais são os critérios de escolhas das obras? A gente tem o grupo de WhatsApp, quem participa dos nossos encontros online. E nesse grupo, a gente pede as indicações para as participantes. Alguns critérios são o tamanho, né, em termos de páginas mesmo. Também questão de preço, não pode ser um livro extremamente muito caro, porque tem que ser acessível. Cada pessoa compra seu livro da forma que quer, no lugar que quer, né, acessa. Então, todo mundo tem a liberdade, porque é tudo voluntário, o nosso trabalho, como quem está participando. Daí, tem uma votação. O livro que é mais votado é o livro que vai para o encontro do mês subsequente. E o projeto Leia Mulheres ganhou neste ano um dos reconhecimentos mais significativos para a cultura na cidade de Petrópolis, o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, na categoria especial. Na ocasião, Linda e Drica Madeira subiram ao palco para discursar sobre a importância do feito para o projeto. Para a gente, como pessoa no nosso individual, mas na coletividade para a cidade. Sempre. É um reconhecimento coletivo. Para os próximos projetos, o Lei escolheu explorar a escrita de Agatha Christie, conhecida como Rainha do Crime. Suas histórias inspiraram séries, filmes e a rendeu homenagens como seu memorial localizado em Londres, no Reino Unido. Além disso, Leia dará continuidade aos seus encontros realizados no Teatro Imperial, que une literatura e teatro, promovendo debates acerca de diversas obras femininas. E Linda, estudando um pouco sobre o projeto, eu percebi que tem uma ideia que norteia o encontro, que é: o projeto não pretende afirmar que mulheres escrevem melhor que homens. Seu objetivo é corrigir um desequilíbrio histórico, certo? Quando a gente fala nesse contexto de literatura feminina, a gente pode entender que hoje, falando em 10 anos de Leia Mulheres, a gente já ouve muito mais falar em literatura escrita por mulheres. A gente chega nas bibliotecas, a gente está nas feiras literárias e isso já é um assunto comum, o que não era há 10 anos. Infelizmente, isso não é só uma questão de Petrópolis, é uma questão de Estado, uma questão de país, uma questão do mundo, porque o processo é histórico. Essa é uma reparação histórica. Pois é, Linda. Inclusive, esse é um dos temas que nós vamos abordar no próximo bloco com a Leandra, mas só depois dos comerciais. Há 40 anos, o Ateliê 55 veste elegância, tradição e confiança em Petrópolis. Aqui, cada cliente recebe um atendimento personalizado para encontrar o traje ideal para qualquer ocasião. São diversas opções de ternos, cortes e acabamentos que unem qualidade, sofisticação e caimento impecável. A roupa certa transforma sua presença e valoriza seu estilo quando é feita no lugar ideal. Não importa a ocasião. Casamentos, formaturas, eventos ou para o dia a dia. O Ateliê 55 encontra o visual perfeito para impressionar. Ateliê 55. 4 décadas vestindo momentos inesquecíveis com elegância e excelência. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor
e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Durante boa parte da história, muitas escritoras enfrentaram barreiras para publicar suas obras. Umas recorreram a nomes masculinos, enquanto outras foram reconhecidas pelo sobrenome do marido. Um dos casos mais emblemáticos é de Júlia Lopes, e quem contextualiza pra gente é Drica Madeira, uma das representantes do Leia Mulheres. Oi, Drica, tudo bem? Prazer, muito obrigada por estar conosco. Vamos entrar? Sim. Porque as obras femininas têm tanta resistência dos leitores e até mesmo das academias literárias para serem reconhecidas? Muitas mulheres escrevem desde sempre, só que a elas não é dado o direito de aparecer porque o mundo feito por homens, então um mundo que exclui mesmo, né? Exclui até numa tentativa de se salvar, de ser a única voz a contar a história. Mas as mulheres, e aí para contar o meu caso, uma das mulheres mais importantes da literatura brasileira, que tem sido hoje reabilitada, vamos dizer assim, é a Júlia Lopes de Almeida. E a Júlia, ela participou da construção da Academia Brasileira de Letras. Mas essa participação na construção não foi levada a cabo. O que eu estou dizendo com isso? Que a Júlia não foi convidada a ingressar como um dos primeiros nomes da literatura nacional. Muito pelo contrário, foi o marido da Júlia que ocupou a cadeira de número 3 na Academia Brasileira de Letras. E por aí a gente tira a dificuldade para as mulheres ingressarem nesses espaços que não foram feitos para elas. Então são espaços que a gente tem que empurrar um pouquinho a porta, às vezes até com o nosso pé, para a gente caber, porque eles não foram feitos para nós, né? Como é que você quer ouvir histórias vindas desse universo feminino, se esse universo feminino era um universo tão doméstico, tão privado? Então acho que de alguma forma o mundo também não tinha muito interesse nessas pautas, nessas demandas trazidas pelas mulheres. O que é uma outra coisa para a gente pensar é o seguinte, imaginando o início da literatura nacional, da literatura brasileira, se a gente pensar que o romantismo seria uma pedra de toque para a gente discutir realidade nacional, pensando na literatura, só homens figuram nesse universo, especialmente quando a gente vai para a escola contar para as crianças como é que se deu o romantismo no Brasil. Os homens vão figurar de forma forte ali, né? José de Alencar, todo mundo conhece, já ouviu falar, com a sua tríade dos indígenas, né, aquele tempo índios, enfim. E não tem nenhuma mulher que figura nesse cenário. Mas agora, no século XXI, o que a gente faz? A gente reconta essa história. E quem que a gente busca lá no 1860 para contar pra gente como era o romantismo também? A Maria Firmina dos Reis. Então, ela com o romance Úrsula, sendo a primeira romancista do Brasil, mostra pra gente que as mulheres sempre escreveram. Então, existe uma historiografia que, de alguma forma, negou esse reconhecimento de espaço, mas elas sempre tiveram lá. Muitas vezes as mulheres são limitadas a um gênero fantasioso e desqualificadas quando escrevem sobre ciência, política. Qual o melhor caminho que você acha para a gente poder evoluir nesse sentido? Olha, eu acho que o melhor caminho é fazer, sempre. Se você é uma mulher, você sabe disso. Se você está assistindo esse programa e é uma mulher, você sabe que a melhor forma da gente ingressar onde supostamente a gente não é bem-vindo é pedindo para entrar. Ninguém vai abrir porta nenhuma pra gente por livre e espontânea vontade. Então, as mulheres que gostam e querem falar de política nas suas redes, nos seus livros, que o façam. As mulheres que querem falar de desenvolvimento econômico, que façam também. Porque hoje é dada às mulheres a oportunidade de participar dessa cena pública, né? Dessa
é uma forma diferente de participar da urbe, da cidade. Então a gente imaginar, todos os lugares são dados a nós, mulheres, a possibilidade de estarmos. Então basta a gente querer. É claro que esse querer vem acompanhado de uma forçação de barra, eu diria, em alguns aspectos, especialmente quando a gente pensa na literatura. Mas a gente já tem muitos exemplos para pensar que a literatura, não só a literatura brasileira, mas a literatura mundo, vem contribuindo para ajudar as mulheres a ocuparem espaços nunca antes imaginados, né? Por exemplo, presidências da República, promotorias públicas, a medicina, a engenharia. Então, de alguma forma, se não era dado a gente a oportunidade de falar, hoje a gente não só fala, como a gente ocupa esse universo. E isso é bastante importante. Eu acho que a gente já modificou essa realidade e cabe a nós a manutenção dessa modificação. Então, é não arredar pé nos lugares onde a gente já chegou e sempre, de toda forma, sonhar possibilidades nunca antes imaginadas para que a gente chegue lá também. Puxando esse gancho da limitação, você também escreveu um livro sobre violência aqui na cidade de Petrópolis. Você pode contar pra gente um pouquinho sobre? O Lei Maria da Penha, entre a teoria e a prática, é fruto da minha dissertação de mestrado, e a minha dissertação de mestrado foi feita aqui em Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis, há alguns anos atrás, quando a gente tinha poucos juizados de violência doméstica. Então é um estudo empírico, a gente chama, né? Um estudo de caso sobre como é que os juizados se comportavam naquele momento e como as mulheres entendiam a justiça naquele momento. E eu acho que o livro mostra pra gente que as mulheres sabem o que querem quando discutem violência. A violência é uma chaga nacional, é uma chaga, eu diria, até internacional, porque a violência contra a mulher ela é de grande porte. A ministra, ex-ministra, né, querida reitora da UERJ, falecida Nilceia Freire, dizia que a violência contra a mulher é absolutamente democrática. Então ela ocupa todas as classes sociais, todas as raças / etnias. Como a escrita feminina pode moldar a visão social? Se a gente imaginar que a literatura era feita de heróis, a literatura feita de grandes feitos, a gente pode supor que a escrita de mulheres é uma escrita que contribui com aquilo que é ordinário, corriqueiro, vai falar de filho, vai falar de menstruação, vai falar de abortamento, vai falar de violência. Então, uma escrita que vai falar das coisas das mulheres, as coisas que as mulheres vivem, só que as mulheres fazem parte do tecido social. Então, ela vai falar, na verdade, de coisas que a sociedade vive. E a gente costuma dizer que é coisa de mulher, mas não é coisa da sociedade brasileira, de uma forma geral, se a gente pensar a literatura brasileira, mas não só. Todo o conjunto da literatura, quando as mulheres ingressam, vai, de alguma forma, atender essa reivindicação dessa voz dessa autora. Então, a voz dessa autora vai aparecer de alguma maneira impondo aquilo que ela acha importante, a sua própria visão de mundo. No Brasil, temos muitas escritoras renomadas. Qual a importância de introduzi-las na educação básica? Se as crianças e adolescentes leem mulheres, eles têm acesso a mundos diversos, né? Diverso do mundo que ele está acostumado. Qual mundo que ele está acostumado? Um mundo composto por heróis, normalmente escrito por homens brancos. Então, acredito que se a gente introduz no universo das crianças e dos adolescentes as mulheres escritoras, eles ganham muito, porque eles ganham novas formas de fabulação. E talvez seja esse o grande papel da literatura, ajudar a gente a fabular outros mundos. Então, é justo e merecido. E aproveitando que a gente está aqui na Livraria Nobel, indica pra gente alguns livros que mostram essa força feminina na literatura. Bom, uma dificuldade, a gente na livraria tem que fazer escolha, mas vamos lá para dar uma indicada aí para quem tá chegando no rolê agora, né? Então vamos lá. A gente tem a grande, maravilhosa, enorme Clarice Lispector. É assim, uma maravilhosa mesmo. E aí a gente tá pensando no cânone, né? Pensando assim, uma mulher que é uma referência para quem gosta de literatura, para quem estuda literatura também. Mas a gente tem a super pop, poderosíssima Carla Madeira, que tá assim, bombadíssima. É uma coisa incrível a literatura da Carla Madeira, ela tá super estourada. Então acho que vale a leitura. A gente tem a querida Paulina Chiziane, né, Ventos do Apocalipse, que eu acho que é imperdível, mas eu acho que tudo da Paulina Chiziane é imperdível. Então, estou indicando esse porque é o que estava aqui mais próximo. Mas achou esse nome? Vai, não tem dúvida, tá? E a gente tem querida, maravilhosa, ilustríssima diva Agatha Christie. Aí é impossível eu estar num programa falando de literatura de mulheres e não citar a primeira dama
daquilo que a gente chama de literatura investigativa, policial, como você queira, mas eu acho que ela é uma maravilhosa. Acho que a literatura dela mostra que as mulheres podem muito, escrevem sobre tudo e escrevem sobre coisas que a gente nem pode imaginar. Maravilhosas indicações, Drica. Já vou garantir o meu, vou começar com esse aqui. E olha, depois dos comerciais, vocês vão conhecer a história de uma mulher que teve a vida transformada pela literatura. Há 40 anos, o Ateliê 55 veste elegância, tradição e confiança em Petrópolis. Aqui, cada cliente recebe um atendimento personalizado para encontrar o traje ideal para qualquer ocasião. São diversas opções de ternos, cortes e acabamentos que unem qualidade, sofisticação e caimento impecável. A roupa certa transforma sua presença e valoriza seu estilo quando é feita no lugar ideal. Não importa a ocasião. Casamentos, formaturas, eventos ou para o dia a dia. O Ateliê 55 encontra o visual perfeito para impressionar. Ateliê 55. 4 décadas vestindo momentos inesquecíveis com elegância e excelência. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Eric, agora chegou o momento da gente conhecer alguém muito especial, né? É isso, Leandra. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da história dela. A professora Aline Justo começou a criar poesias após enxergar a necessidade de ensinar seus pequenos a respeitar a diversidade social, já que estavam prestes a ir para outras escolas. Sua preocupação em como as crianças iriam reagir a conviver com outros alunos de diferentes características a fez pensar em escrever um livro. Mas a ideia só tomou forma depois que a mãe a incentivou após ver uma autora independente na Bienal do Rio vendendo as obras produzidas em casa. Foi aí que a Aline escreveu seus 4 primeiros poemas em homenagem à família, que resultou em seu primeiro livro, Tiago e Aline, os Irmãos Aventureiros, que une memórias afetivas e conscientização. Olha, gente, eu sou fã da Aline. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. E você é uma mulher que teve a vida transformada pela literatura, né? Eu tive a escrita mudando, e ainda está, né, mudando a minha vida. Porque eu comecei escrevendo sobre as minhas memórias afetivas e ao longo, né, dessa caminhada, eu fui descobrindo que eu também poderia escrever sobre a história de outras pessoas, né, trazendo essa representatividade das minhas memórias afetivas para a literatura infantil. E Aline, sua escrita já te levou a muitos lugares, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, a minha escrita já me levou para uma premiação na Colômbia, que é onde eu participo da antologia Nuances Caribenhas, onde eu enviei 3 poesias. Essas poesias, né, participaram de uma coletânea e depois elas foram distribuídas nas bibliotecas das escolas lá na Colômbia.
eu também estou participando de uma antologia de Garanhuns, em Pernambuco, e também vou ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras de Pernambuco. E Aline, conta um pouquinho pra gente do seu primeiro livro, Tiago e Aline e os Irmãos Aventureiros. Então, esse aqui é o meu primeiro livro, Tiago e Aline, os Irmãos Aventureiros. Eu trago a amizade que eu tenho com meu irmão, nossas memórias afetivas, os mesmos interesses. Gostamos de heróis, de cinema, a nossa amizade, e transformei numa narrativa infantil, e eu trouxe a deficiência auditiva para duas coisas. Primeiro, levar as crianças a conhecer a linguagem de sinais, que é a Libras. E mostrar também que os deficientes auditivos, isso não os impedem de fazer amigos, de ser amigos e também de trabalhar, de realizar grandes coisas. Nesta construção, Aline coloca o irmão como deficiente auditivo, apesar de não ser. Mas, para dar visibilidade à inclusão, fez questão de colocar surdos, cegos, pessoas com síndrome de Down como personagens principais de seus livros. Além disso, também traz representatividade negra em suas obras. Existem poucos livros dessa realidade que eu estou escrevendo. Existem muitos livros sobre negros? Existe. Mas quantos livros tem sobre personagens negros deficientes auditivos? Quantos tem sobre cadeirante? Quantos tem de vovó? Tem muitas, mas a minha vovó é diferente, porque a minha vovó, ela não está mais aqui presente, é real, ela já existiu e tem essa memória muito viva, Então, é uma coisa que não está inventada, não, existiu a vovó Rosa, e trazer essa realidade e poder compartilhar com outras pessoas é muito bom. Além desta obra, a Aline irá lançar outras histórias de inclusão, amizade e aventura, como Minha Amiga Regina, que é inspirado em sua mãe e uma das personagens principais tem síndrome de Down. Outro livro que também será lançado é Tonico, o Menino Elétrico, que narra a história de uma criança que usa cadeira de rodas. Desta vez, sua inspiração foi seu pai. Para finalizar a coleção inspirada na família, a escritora lançará Café da Tarde, onde relembra um momento mais que especial com sua tia, reunindo todos os personagens da coletânea. Aline, agora que a gente já comeu, a gente vai fazer um jogo que se chama Uma Só Palavra. O jogo consiste em eu te fazer uma pergunta e você responde com uma palavra ou um nome, fechou? Fechou. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual autora te inspira na literatura? Angélica Paz. Livro que mais te prendeu? Capitães de Areia. Um livro autoral que é seu preferido? Café da Tarde. Uma indicação literária? Uma indicação literária? Algum livro, deixa eu pensar aqui, de Machado de Assis. Um livro que te marcou na infância? Na infância, eu não lembro se era As Múmias, era Tesouro de Faraó. É um livro antigo que tem várias coleções. E agora, para finalizar, uma palavra que te define? Uma palavra, persistência. Ai, combina muito. Eu acho incrível. Foi todas as colocações. E assim terminamos o programa de hoje. Muito obrigada, Aline, por estar conosco. E vocês aí de casa. Até o próximo programa. Tchau! Se você é mulher e está passando por alguma forma de violência, não enfrente sozinha. No Brasil, existem alguns serviços gratuitos e sigilosos para acolher, orientar e ajudar. Em caso de violência doméstica, física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial,
ligue para o 180. Se houver risco imediato ou a violência estiver acontecendo naquele momento, ligue para o 190. Pedir ajuda é um passo importante. Você tem o direito à proteção, ao acolhimento e a viver sem violência.